Então, a gente vai iniciar aqui a webinar de Outubro Rosa. O tema é saúde da mulher. Jaque, você quer abrir sua câmera para falar um oi pro pessoal? Quiser? Cadê a Jaque? Oi, estou aqui. Certo. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, a gente vai começar a falar aqui da saúde da mulher e do câncer de mama. Pode passar. Quem eu sou? Sou enfermeira desde 2011, com formação específica em saúde pública, pós-graduação em cardiologia e MBA de gestão da saúde. Também tenho experiência com cardiologia em hospital e agora na gestão corporativa. Saúde da mulher. Quando a gente fala de saúde da mulher, a principal causa de morte entre mulheres no mundo, no Brasil e no mundo, são as doenças cardiovasculares. E o câncer que mais acomete mulheres no mundo é o câncer de mama. O principal objetivo de trazer aqui ao webinar para vocês não é falar da doença, mas falar da prevenção, medidas de prevenção. Expectativa de vida no Brasil é de 80 anos e as mulheres brasileiras que sofrem de depressão, 14,7%. Pode seguir. Doenças mais comuns entre as mulheres: doenças cardiovasculares, câncer de mama, câncer do colo do útero, câncer de colo e reto, osteoporose, endometriose, trombose, vaginite e depressão. Pode passar. Por que Outubro Rosa? Porque estamos aqui para falar desse tema. O Outubro Rosa foi iniciado nos anos 90, em uma campanha global de conscientização sobre o câncer de mama, resultado de esforços coletivos de diversas organizações e pessoas. Nos anos 90, o Outubro Rosa teve início nos Estados Unidos, quando a Fundação Susan Curie distribuiu laços cor-de-rosas em uma corrida em Nova York, visando sensibilizar o público sobre o câncer de mama. É importante saber que essa campanha ela se expandiu pelo mundo, globalmente, tornando outubro um mês de conscientização sobre o câncer de mama em todo o mundo. Quando se fala de câncer de mama, é absolutamente necessário falar de prevenção e diagnóstico precoce. Então, iremos falar disso, focando sempre na prevenção e no diagnóstico precoce. Aqui, Cenário no eu não sei. Brasil. Cenário no Brasil. Tá 700 limitado e... a cidade? Eu acho que tem alguns áudios ligados aqui. Cenário no Brasil: 704 mil novos casos de câncer de mama é uma estimativa para 2023, por isso da conscientização aqui com vocês. Trazendo a nível de conhecimento, a cada 100 casos, um homem é diagnosticado com câncer de mama. O homem, a gente fala que é uma porcentagem de 1%, mas existe a possibilidade. Casos em homens está muito relacionado com alguma mutação genética. E por que o homem acaba percebendo mais rápido? Porque ele não tem esse volume da mama, então ao toque ele acaba percebendo alguma dor, algum volume, é onde que é chamado a atenção para ir ao médico, procurar alguma ajuda. Pode passar. Mas e o que é o câncer de mama? É um tumor maligno que se desenvolve a partir de células da mama, geralmente começando pelas células que envolvem o ducto mamário. Crescimento anormal das células do tecido mamário podem invadir outras partes do corpo. Quando a gente fala do câncer de mama, é sempre importante enfatizar que descobertos na fase inicial, a chance de cura é maior que 95%. Provavelmente algumas pessoas aqui presentes já passou pelo diagnóstico ou conhece alguém que passou pelo diagnóstico. Por isso que essa é uma campanha extremamente necessária de conscientização. E quem tem a oportunidade de ouvir sobre o tema, principalmente sobre o diagnóstico precoce. Pode passar. A nível de conhecimento, a palavra câncer vem da palavra carcino, em grego carquino, que significa caranguejo. Sua relação com a doença. Tumores se apresentam como caroços conectados a vasos sanguíneos inchados, lembrando as pernas do crustáceo. A nível de curiosidade, acredito que muita gente não sabia. Então, o câncer, de fato, ele é enraizado e a nossa maior preocupação é quando não há o diagnóstico precoce, pelo risco de metástase e outras partes do corpo. Pode passar. Sinais e sintomas.
que não podem ser ignorados. Caroço, nódulo geralmente endurecido, fixo, indolor, independente da idade ou qualquer nódulo persistente após a menopausa. Secreção anormal, que pode ser sanguínea, não é uma secreção que é da amamentação, ou a mulher parou de amamentar há algum tempo, mas é sempre importante estar atento aos sinais do seu corpo. Mas raramente pode haver pele avermelhada, com aspecto de casca de laranja, dor persistente. Fique atenta, olhe os sinais da sua mama. Pode passar. Sinais de alerta. Quando a gente fala de sinais de alerta, o autoexame ele não é descartado pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Por quê? Porque muitas mulheres identificam um sintoma através do autoexame. Isso é fato. Então, você conhecer o seu corpo, ele é de extrema necessidade para você perceber uma alteração. A gente sempre vai enfatizar o diagnóstico precoce. E como perceber esses sinais? Mamilo invertido, secreção no mamilo, caroço na axila, inchaço em parte da mama, inchaço em toda a mama. Sempre é importante perceber a diferença de uma mama com a outra. Reconheça sempre a característica da sua mama. Pode passar. Em que momento fazer esse autoexame? O autoexame você pode fazer sempre no banheiro, no momento que você está tomando banho, no momento que você está passando um creme no corpo. Não há necessidade de apertar as mamas, sempre começa pela axila, porque pode haver algum nódulo pela axila. Sempre começa a passar os dedos pela mama e vai percebendo essas alterações. Em que momento? Você pode começar a partir dos 22 anos de idade, sempre após o período menstrual. Por que após o período menstrual? Porque durante o período menstrual, as mulheres ficam com as mamas mais sensíveis e pode ter alguma alteração que pode vir a assustar. Para mulheres que não menstruam mais, fazer sempre esse autoexame em uma data fixa no mês. Fixar uma data do dia 10 de todo mês. Vou fazer esse autoexame. Mas sempre é importante enfatizar o conhecimento com o seu próprio corpo. Pode passar. Exames para a prevenção do câncer de mama. Esse é um dos principais assuntos que a gente aborda aqui nessa webinar. Mamografia anual. Mamografia anual a partir de que idade? A partir dos 40 anos de idade é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia. O exame de rastreamento é a mamografia. É o único de rastreamento hoje, não há outro melhor recomendado. Toda mulher a partir dos 40 anos tem que fazer. Mas para que serve? Para toda mulher que não sente nada, nunca teve nada, e ela fez 40 anos. A partir dessa idade, ela vai começar a fazer a sua mamografia anualmente. Se ela tiver alguma coisa antes, alguma indicação, porque o médico preferiu começar aos 35 anos, aos 30 anos, não há problema. Mas a gente sabe que, mesmo que ela não tenha começado a partir dos 40 anos, não tem como fugir desse exame preventivo de rastreamento do câncer. Ultrassonografia é um exame complementar à mamografia. O ultrassom não tem o seu papel fundamentado no rastreamento. Isso é muito importante enfatizar. Eu já faço ultrassom desde os meus 25 anos. É comum o ginecologista pedir a ultrassonografia, mas ele não tem o seu papel fundamentado no rastreamento. Por quê? Porque a mamografia ela consegue rastrear nódulos menores que 2 centímetros. O ultrassom ele não tem esse papel fundamentado no rastreamento. Exames clínicos, exames laboratoriais, de sangue, biópsia, se necessário. Pode passar. Qual o tratamento para o câncer de mama? Hoje existem diversos tratamentos. Nosso foco não é falar do tratamento, é falar da prevenção, mas é importante vocês saberem que hoje a gente tem radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, terapia biológica, e os tratamentos vêm evoluindo cada vez mais. Por isso que essa chance de cura com o diagnóstico descoberto no início, nas fases iniciais, ela chega de 95% a 100%. É muito comum a gente ver muitas mulheres que trataram câncer de mama e conseguiram ter esse sucesso. Então, por que que a gente enfatiza tanto o diagnóstico precoce? Pode passar.
existe de tratamento, quimioterapia, que é a medicação endovenosa. Ela pode ser curativa para o controle da doença e paliativo. Existem alguns casos paliativos que o paciente vive ali mais de 10 anos, mesmo com uma metástase, é necessário fazer a quimioterapia para o controle da doença, para dar dignidade de vida ao paciente. Pode passar. A radioterapia. A gente tem aqui uma das máquinas antigas e uma da atual. É um tratamento no que se utilizam radiações ionizantes, raio-x, por exemplo, para destruir um tumor ou impedir que suas células aumentem. Essas radiações não são vistas e durante a aplicação o paciente não sente nada. É importante enfatizar que o tratamento sempre vai depender do que é proposto pelo oncologista. Pode ser químio e rádio ao mesmo tempo, pode ser intercalado, sempre vai fazer a cirurgia, depois vai fazer o tratamento, mas é importante sempre seguir as recomendações para ter sucesso no tratamento. Deixa eu passar. Prevenção. A gente falou aqui da detecção precoce, que são os exames que ele não pode deixar de ser feito. E o que que a gente fala de prevenção? Autoexame mensal, a partir dos 22 anos de idade, toda mulher deve iniciar. Quem está aqui presente, está ouvindo, também é um disseminador de informação. É importante vocês entender a partir de qual idade. Mamografia anual a partir dos 40 anos de idade. Para aquela mulher que nunca fez, não sente nada, mas a partir dos 40 anos ela tem que se submeter a essa mamografia anual. É importante saber que toda mulher tem direito à mamografia no SUS e no plano de saúde. Conheça o seu direito, que a lei garante que toda mulher, a partir dos 40 anos, tem o direito de fazer essa mamografia. Hábitos saudáveis de vida. Pode passar. Estratégias saudáveis para uma longevidade. Hábitos de vida saudáveis. Nós temos fatores modificáveis, temos hábitos que nos levam a melhor qualidade de vida e reduz essa chance de ter alguns tipos de câncer, dentre eles os cânceres de mama. Quer dizer que você não possa ter? Pode ter, mas quando você alinha exames preventivos a hábitos de vida saudáveis, você reduz essas chances. Alimentação equilibrada, atividade física. O OMS recomenda a prática de 30 minutos de atividade física por dia, no mínimo. Autocuidado, dormir bem, evitar o cigarro. Não existem níveis seguros para o cigarro. Ah, mas eu fumo um dia ou outro, um cigarro por dia, 2 cigarros. Não, é importante você buscar ajuda. A pessoa que ela costuma fazer exercício físico, ter hábitos de vida saudável, querer uma qualidade de vida melhor, é natural ela deixar o vício, evitar o álcool e praticar a felicidade. A felicidade tem uma relação muito direta à nossa qualidade de vida, à nossa saúde e à prevenção de algumas doenças. Aqui a gente não vai ter o pessoal falando, mas a nível de esclarecimento de dúvidas e mitos e verdades que se tem falado tanto sobre o câncer de mama. Câncer de mama só aparece, só volta aqui, ó. Só volta, só aparece em quem tem histórico familiar. Pode, pode passar. Isso é um mito. A maioria das mulheres acometidas pelo câncer de mama não tem familiares com a doença. As estimativas mostram que aproximadamente 10% dos casos têm origem hereditária. O que que isso quer dizer? Que independente de você ter casos na família ou não, você tem que procurar fazer os seus exames anuais, a sua detecção precoce e manter hábitos saudáveis de vida. Pode passar. Amamentar protege contra o câncer de mama? É verdadeiro. Por quê? Especialmente se a gestação for antes dos 30 anos de idade, também deve-se considerar o período de aleitamento. Por isso que hoje a gente se incentiva tanto a amamentação. É benéfico tanto para a mulher quanto para a criança. Quer dizer que a mulher que amamentou, ela não possa ter um câncer de mama? Pode ter, por isso que o rastreamento ele nunca vai ser descartado. Mas é importante entender que é um fator de proteção para a mulher. Pode passar. O câncer de mama pode ser causado por um trauma, batida nos seios?
Isso é um mito. A batida não é capaz de desencadear um tumor. Não é por causa de um trauma que as células malignas vão se multiplicar de maneira desenfreada. Entretanto, os machucados e hematomas ajudam a despertar a atenção da mulher para essa região do seu corpo. Ela tende a examinar com mais cautela a mama e pode se deparar com alguns nódulos já existentes. A diferença é que quando você vai fazer também algum exame preventivo de triagem, é sempre perguntado assim: você já teve algum trauma, alguma batida? Porque um trauma numa região, você pode ter algum hematoma por muito tempo e isso pode causar desconfiança de algo. Então é importante relatar se você já teve algum trauma, até porque no exame de imagem pode sair algum hematoma já de um tempo atrás. Desodorante pode causar câncer de mama? Isso é um mito. Ele pode passar aqui. Tudo indica que essa história começou por conta da presença de sais de alumínio nas formulações de antitranspirantes. Algumas pessoas falam, mas eu prefiro o vegano, não há problema, porque tem alguma preocupação. Mas a Anvisa, ela assegura que não existe relação entre a substância e o tumor, não tem um estudo científico que comprove essa relação. Mas é da preferência da pessoa usar o melhor produto. E o câncer de mama tem cura? Tem cura. É uma verdade. Porque quando a gente recebe esse diagnóstico ou tem casos na família, vem na nossa cabeça, poxa, mas como que eu vou ter essa cura? Então, assim, existe cura e as chances pode chegar até próximo de 100% se descobertos nas fases iniciais. Outro mito que eu gostaria de tirar aqui, que não está no slide, é sobre o silicone. O silicone, ele não causa câncer de mama. Algumas mulheres relatam assim, mas tem a doença do silicone. Isso pode ser um relato, mas não existe um estudo científico. E quem tem silicone pode realizar mamografia? Não só pode, como deve. A diferença é que a mulher com silicone ela vai receber algumas compressões a mais. Ao invés de duas, vai receber quatro, porque está abaixo da glândula. Então, é somente isso. O que eu deixo de mensagem de reflexão é: para quem perdeu quase tudo para o câncer, perder a esperança seria devastador. A felicidade e espiritualidade têm a mesma proporção do grau de cura. Eu comentei no início, um dos fatores muito importantes é manter sempre a espiritualidade, a felicidade, para que a gente consiga passar por situações e adversidades, para conseguir passar por um momento difícil, ou até mesmo não vir a desenvolver uma doença. Apesar de não existir estudo científico, a gente sabe que existe uma relação muito grande em pessoas que acabam desenvolvendo alguma doença, ou não se cuida, ou não olha para o seu próprio corpo. De passar a próxima, finalizando aqui de forma da minha parte, antes de entrar já aqui nutricionista, falando do câncer ginecológico, achei importante trazer sobre o câncer ginecológico, porque é falado muito pouco sobre isso. Quando a gente fala de câncer ginecológico, a grande maioria só pensa no câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, ele é muito frequente, causado pelo HPV, relação sexual, sexualmente transmissível. A gente sabe que a diferença do rastreamento é que o HPV, você vai lá fazer o seu Papa Nicolau, sua colposcopia. Quando você consegue fazer o rastreamento, você consegue tratar antes de se tornar um câncer. E hoje já existem vacinas para meninas e meninos. Alguns de vocês podem não conseguiram, mas com certeza levaram os filhos de vocês. Pode passar para o próximo. Prevenção do câncer do colo do útero. Papa Nicolau, colposcopia, que são os exames preventivos que toda mulher realiza, e vacinação contra HPV para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Existe no posto de saúde, são 2 doses. Vacinação contra HPV para mulheres e homens com imunossupressão, com HIV, transplantes e portadores de cânceres, indicada até os 45 anos de idade. Pode passar. Câncer de endométrio, câncer de ovário. Existe o câncer de colo de útero, câncer de endométrio, câncer de ovário. O câncer de endométrio, ele é aquela camada fina dentro do útero, causa um sangramento excessivo nas mulheres,
é comum em mulheres após a menopausa, acima dos 55 anos, que já tiveram um número maior de filhos. Qual é o principal objetivo? Se atente aos sinais do seu corpo. Mediante um sangramento excessivo, procure um médico, porque não existe só o câncer do colo do útero, existem outros. O câncer de ovário, ele é um câncer silencioso, difícil de fazer o diagnóstico, portanto, é importante conhecer o seu histórico familiar. Algumas mulheres conseguem descobrir esse diagnóstico no momento que está fazendo um transvaginal, que são seus exames de rotina. É muito comum em mulheres jovens. Ele tem muita relação com câncer de mama, com alguma mutação genética. Vocês já devem ter ouvido falar o caso da Angelina Jolie, que ela tem uma mutação genética, que é no gene BRCA1, BRCA2. Ela realmente fez a cirurgia de retirada da mama, foi uma indicação assertiva do médico dela, porque ela tinha casos na família que realmente podem liberar mais participantes? Eu acredito, pode sim, porque eu estou vendo uma pergunta aqui que tem algumas pessoas esperando. Então, o câncer de ovário, ele é comum em mulheres jovens, ele tem essa relação com mutação genética, então se uma mulher for diagnosticada, é importante consultar um geneticista que vai pedir esse exame para entender se tem ou não. Pode ser que a mulher não tenha. Conheço uma menina de 21 anos que foi diagnosticada com câncer de ovário o BRCA1 dela e BRCA2 dela não tinha essa mutação genética, que é a mesma que a Angelina Jolie tinha. Então, o câncer é silencioso, difícil de fazer esse diagnóstico, mas é sempre importante conhecer o seu histórico familiar. Qual a mensagem que eu deixo como reflexão? A maior descoberta da minha geração é que qualquer ser humano pode mudar de vida, mudando de atitude. William James, e pratique o autocuidado com você. O próximo slide, quem vai começar a falar vai ser a Jaque, a nutricionista. Ela vai se apresentar para vocês. Ela vai falar sobre o papel preventivo no câncer de mama. Tudo bem? Lu, você tá me vendo? Porque eu continuo não me vendo. Mas eu não estou vendo, mas se alguém estiver vendo a Jaque, por gentileza. Por gentileza, para eu confirmar, porque eu apertei algum botãozinho aqui e a minha imagem sumiu. Estou Mas, vendo sim. Tá no tá, visual, perfeito. sim. Obrigada a todos. Vamos lá, então, começar. Boa tarde, já venho agradecendo aí a Luciana e a equipe da Humanitária pela oportunidade de eu poder participar desse tema tão importante, né? E vamos entrar aí em relação à alimentação, que é algo que a gente está passando por uma fase tão complicada, né, de falar de alimentação, né, segurança alimentar, mas estou aqui para passar as informações em relação a esse papel preventivo, tá? Então, quem sou eu, né? Eu sou Jaqueline Scanhoela, nutricionista, formada desde 2010, só tenho o rostinho de novinha, mas já tenho bastante tempo de formada. Tenho algumas especializações em nutrição integrativa, em personal diet, em cardiologia, e uma passagem, né, da minha profissão que me marcou bastante foi o aprimoramento que eu fiz no Pérola Byton. Acho que as pessoas que são de São Paulo talvez conheçam, né? Que é um centro de referência da saúde da mulher. Então lá eu tive uma bagagem, né, tanto de vida quanto profissional, que me mostrou bastante o quanto é importante a prevenção, né? Quando eu me formei como nutricionista, eu tinha muito essa visão de tratamento, né? De como que eu ia fazer para poder tratar as pessoas, cuidar das pessoas, da alimentação da pessoa, quando eu já tivesse algo instalado, né? E aí eu comecei a ver que a gente tem possibilidades de prevenir muita coisa, né? E isso foi o que me encheu mais ainda os olhos de poder, de gostar da profissão, tá? Então, antes de falar um pouquinho sobre alimentação, a Lu, ela já deu uma breve introdução, né? De que o câncer, né? De que todos os tipos de cânceres, eles têm uma prevalência de 5 a 10% de ter um histórico familiar, né, de ser hereditário, tá? Os outros por cento, né, 90 a 95%, é tudo aquilo que a gente vai conversar um pouquinho mais, tá? Esse foi uma fonte do INCA, né, do Instituto Nacional de Câncer.
Então, eu falo muito da saúde integrativa, tá? O que que é saúde integrativa? É a gente olhar o indivíduo como um todo, né? Então, a gente vai chegar um paciente até mim, eu não vou olhar só o que ele me trouxe ali, né? Eu vou tentar olhar tudo que ele tem ao redor, né? Para poder tratar corretamente e para poder prevenir também, né? Então, além da alimentação, a gente tem a questão da atividade física, a gente tem a questão do consumo de água, que eu vou entrar um pouquinho mais, da qualidade do sono, que hoje é muito falado, né? E eu vou falar um pouquinho mais também. A saúde mental, que também é importante. A Lu falou um pouquinho sobre a espiritualidade, desculpa. E o quanto é importante a gente ter bons pensamentos, né? Ter boas, que isso também ajuda tanto na prevenção de doenças, como também na cura de muitas doenças. Saúde bucal, né? A gente tem muitos estudos hoje relacionados a várias infecções, né, bucais relacionadas com algumas doenças, inclusive com câncer, e a saúde intestinal, que eu vou falar um pouquinho mais também. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem é que não adianta a gente pensar em um ponto só como prevenção do câncer, tá? A gente tem que pensar em todos esses pontos. É difícil? É difícil, né? Mas é importante a gente, estando todos alinhados, a gente descarta, né, boa parte das possibilidades de desenvolver uma doença, o câncer de mama, enfim, tá? Pode passar. Então, mais uma vez, né, antes de falar sobre alimentação, a Lu falou da atividade física, né, que a gente tem pela OMS uma recomendação de 30 minutos por dia, né, que vai contabilizar ali 150 minutos por semana. E aí, isso é importante, né, para que a gente tenha a redução de diversas doenças, tá? Saiu um estudo recente informando que não, às vezes não é necessário a gente fazer atividade todos os dias, que o efeito de uma atividade 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, se for uma atividade adequada, né, feita de forma correta, enfim, ela tem os mesmos benefícios em relação a riscos, né, de morte precoce, enfim, do que você fazer todos os dias, né? Então a gente não tem muitas vezes desculpa, né, para falar, eu só consigo fazer 2 vezes na semana. Ok, né? Se a gente conseguir chegar numa recomendação do tempo, da intensidade que eu vou fazer, respeitando, claro, né, as possibilidades de cada um, as incapacidades de cada um, mas ela tem o mesmo benefício em relação à saúde. Pode passar? E aí vamos entrar então um pouquinho sobre alimentação, tá? Então todos os estudos, né, boa parte dos estudos, e aí eu coloquei um dos estudos que foi feito em 2018 em relação ao câncer de mama, tá? Eles estão relacionados com uma dieta ocidental. O que que é a dieta ocidental? É uma dieta rica em açúcares, em gorduras saturadas, né, que normalmente estão nos alimentos industrializados, tá? Carnes processadas, então os embutidos, uma dieta também rica, pobre em fibra, né? E também uma dieta que tem uma base maior de carnes vermelhas, tá? É claro, como eu falei, vai depender de diversos fatores, né? Eu como carne todos os dias, vai depender de toda a sua alimentação, né? Então, isso não é um fator só isolado, né? A gente tem que avaliar se sua alimentação, você come carne todos os dias, ok, mas você tem um consumo adequado de fibras, você tem um consumo alto de açúcar, né? E é isso que a gente vai observar, tá? Então, a dieta ocidental, ela tem essa característica, né, de alimentos mais gordurosos, embutidos, industrializados, açúcar, e alimentação pobre em fibra, tá? Pode passar? Toxicidade, né? Hoje a gente tem estudos muito relacionados com toxicidade. Acho que muita gente já ouviu falar o corpo inflamado, né? Não gosto de denominar esse corpo inflamado, né? Mas realmente o consumo habitual, né, de alimentos aí que não trazem nenhum benefício, eles podem trazer sim uma toxicidade para o nosso organismo, né? Então, é como se a gente tomasse um medicamento ali, em doses muito altas, né? Ou um medicamento que ele não foi
que ele não foi feito para a gente, que não tem necessidade de a gente tomar, né? E isso vai fazer mal para a gente, vai intoxicar a gente, né? E a mesma questão a alimentação, tá? Então, pequenos alertas aí, né, em relação aos ultraprocessados. O que que são ultraprocessados? São alimentos eu vou falar um pouquinho mais, tá? Eu vou dar exemplo no próximo slide. Mas são alimentos que ele não contém quase nada. Pode deixar aí, David, por favor. Então, um exemplo aqui, né, do abacaxi, né? Então, o abacaxi é um alimento in natura. Já o abacaxi em calda é um alimento processado, porque ele foi adicionado, no caso aí, o açúcar, né? Então, ele já teve adição de algum componente. Ultraprocessado, eu coloquei aqui o exemplo de um suquinho de abacaxi em pó, né? Ele não tem quase nada do abacaxi. E além disso, tem outros aditivos, na verdade, tem adição, né? De corantes e conservantes. Tá? Então, esse é considerado um alimento ultraprocessado. É um alimento que passou por diversas adições, diversos processos, e é um alimento que a gente não, né, eu nem chamo de alimento, eu chamo de produto alimentício, né? Que não traz nenhum benefício para a gente. Pode voltar um pouquinho, por favor? Isso, obrigada. E aí hoje a gente tem muitos transgênicos, que está cada vez mais difícil a gente fugir deles. Transgênicos são alimentos geneticamente modificados, né? Então eles pegam até a gente ouve muito falar do milho, né? Que o milho é o principal alimento transgênico. Mas hoje a gente tem até o feijão, né? Então o grãozinho vai para o laboratório e eles fazem modificação para que esse alimento ele seja mais resistente a pesticidas, resistente aos bichinhos, né? Às pragas. E aí a gente vê que isso pode trazer diversas alergias alimentares, tá? Diversas questões envolvidas com a toxicidade, porque não é um alimento que está ali, que está disponível ali, é um alimento que foi modificado. Então, a resposta do nosso organismo é uma resposta diferente também, né? A gente está acostumado com alimentos ali, com a proteína, com o carboidrato, quando chega um alimento que tem outros componentes ali, ele causa, né, um processo ali. Então, esse processo que causa no nosso organismo, ele pode sim estar envolvido com uma toxicidade, tá? Então, a gente sabe, como eu falei, é difícil, está sendo cada vez mais difícil a gente fugir dos transgênicos, né? Mas sempre que possível, a gente pode evitar, para que a gente não tenha todo esse processo. Evitar alimentos e bebidas açucaradas, né? Então é muito comum um paciente chegar ali no meu consultório e falar: eu tenho aqui o refrigerante pelo suco, né? Tá mais saudável, né? Tudo bem, até tem benefícios ali, né? Eu tenho talvez menos conservante, menos corante, né? Tem uma frutinha ali, às vezes 3% de fruta, 5, 10% de fruta, né? Mas eu tenho muitas vezes muito açúcar adicionado, né? E isso está envolvido com diversos alimentos. Eu coloquei as bebidas, mas diversos alimentos ali que tem bastante açúcar. A gente tem açúcares com outros nomes. A gente tem maltodextrina, a gente tem açúcar líquido, a gente tem sacarose, né? Então é muito comum também eu pegar ali na embalagem ali, sem adição de açúcar, enfim, sem adição de açúcar. Aí quando a gente vai ver ali no rótulo, a gente não tem o açúcar em si, mas a gente tem um outro componente ali que é o açúcar da indústria, né? Então a gente tem que ficar bem alerta em relação a isso, aos rótulos, aos ingredientes, né? Um produto ele é muitas vezes mais, não necessariamente mais saudável, mas a gente tem que ver a proposta desse alimento, né? Se é um suco de fruta, eu vou ter a fruta ali, em primeiro ingrediente, eu não vou ter a fruta, já não é um suco de fruta, né? Às vezes tem aroma de fruta, eu falo muito do pão de queijo, né? O pão de queijo, às vezes eu pego o pão de queijo ali, que quando você vai ver lá tem aroma idêntico ao queijo. Poxa, então não é pão de queijo, né? Então é importante. E modere o consumo de alimentos que são pobres em fibras, né? Que são todos aqueles alimentos que muitas vezes farinhaços, pães, biscoitos, né, que estão envolvidos lá com uma dieta ocidental, como eu falei. Pode passar. Aí eu já falei dos transgênicos, né, então pode passar.
Hidratação. E aí fica a pergunta, né? Se quiserem participar aí pelo chat, enfim, será que você está consumindo o que o seu corpo necessita? E hoje a gente tem a visão de que 2 litros de água por dia. Às vezes não são 2 litros só, às vezes é mais, às vezes é menos. Temos estudos recentes da OMS mesmo, saiu no início do ano, né? Não é tão recente, mas ainda no início do ano, que a gente tem uma recomendação de 30 ml por quilo de peso. Tá? Então, vocês podem fazer o cálculo aí, né? E ver se vocês estão chegando nessa recomendação. Tá? Se não tiverem chegando nessa recomendação, algum impacto pode ter certeza que você vai ter. Ou para a saúde renal, ou para a saúde intestinal, né? Mas meu intestino funciona todos os dias. Mesmo eu bebendo 500 ml de água, ele funciona, mas bem eu não garanto que ele funcione, porque ele vai retirar o líquido de algum outro local para mandar para o intestino, tá? E isso causa novamente uma toxicidade para o nosso organismo, tá? E aí, pensando nisso, né, hoje a água é a nossa principal necessidade nutricional, porque a gente depende da água para diversos processos aí vitais. Pode passar? E aí, eu acho que vocês lembram que eu coloquei ali sobre a saúde integrativa, né? Que tem a questão da água, a questão do sono, e tem ali também, por último, eu coloquei a questão do intestino, né? E aí fica a pergunta também, como que anda o seu intestino? Não é só o fato de a gente ir todos os dias no banheiro, tá? Eu coloquei aí que o intestino hoje é a xerox da nossa saúde, né? Que é ali que ele mostra ali como que tá a minha saúde, tá? Porque se eu tenho dificuldade para ir ao banheiro, às vezes a pessoa não tem dificuldade de ir, mas tem uma dificuldade de evacuação, né? Fica muito tempo ali para poder evacuar. Ou tem fezes amolecidas, ou diarreia, né? Tudo isso é um sinal de alerta para a gente. Por quê? Quer dizer que a gente não está conseguindo absorver corretamente o que eu estou consumindo. Eu posso absorver coisas a mais, né? E aí a gente chama aqui de intestino super permeável, né? Aquele intestino que absorve coisas a mais. E aí, se eu tiver uma alimentação ruim, rica em açúcar, rica em conservante, em corante, eu vou absorver mais, né? Então, é um intestino que não está funcionando corretamente. E aí, a gente tem diversas etapas ali para a gente poder tratar isso, tá? A gente tem a recirculação enterohepática. O que que é isso? Quando as fezes ficam muito tempo no meu intestino, e aí a gente começa a ter substâncias voltando para o nosso organismo, e principalmente para o nosso fígado, tá? E isso é um prejuízo para nossa saúde também, tá? E aí eu comecei pesquisando sobre câncer de mama, enfim, né? A gente tem hoje vários estudos falando sobre o tipo de bactéria que a gente tem no intestino e a chance de metástase, principalmente relacionada com câncer de mama, tá? Então, o tipo de bactéria que a gente tem no nosso intestino também pode nos prejudicar ou nos ajudar, né? E como que a gente faz para eliminar essas bactérias que estão no nosso intestino, que são ruins, vamos dizer assim, né? A gente deixa de alimentar, né? A gente acaba com elas, deixando de alimentá-las. O que que alimenta essas bactérias, né? Quais os estudos estão relacionados? Açúcar, farinha branca, né? Alimentos pobres em fibras, conservantes, corantes, tudo isso que tem nos alimentos que a gente está conversando aqui. Pode passar. E aí, vamos falar um pouquinho do que a gente tem de bom, né? Eu falei só o que a gente tem de ruim, né? Vamos falar um pouquinho que a gente tem, que a gente tem de bom, tá? Então, a gente tem vários estudos relacionados com benefícios, né, de prevenção de câncer de mama, principalmente, com a redução da absorção dos carboidratos, tá? Tem estudos relacionando que aquelas mulheres que têm uma maior porcentagem de insulina, que é o hormônio que controla a glicemia, possuem chances maiores de desenvolver câncer de mama, tá? E isso pode ser até medido pelos exames também, aí volta na parte preventiva lá, né? Então, quanto mais açúcar a gente consome, quanto mais carboidrato a gente consome, mais a gente aumenta a insulina, mais a gente aumenta a demanda, né, de insulina para o nosso organismo, tá? Então, a gente reduzindo o consumo dos carboidratos, e aí são todos os carboidratos, né, a gente consegue controlar essa insulina, tá? A gente tem uma recomendação de uma média de 400 gramas de fibras entre frutas e vegetais, né? Para a gente poder também prevenir
é aquela questão da dieta ocidental, né, que eu falei, a gente poder trazer uma dieta mais mediterrânea, né, que é uma dieta mais rica em fibra, tá? Brássicas, né, eu vou falar um pouquinho mais delas a seguir, também estão envolvidas, e frutas e vegetais que são antioxidantes, tá? Que são aquelas cores bem vibrantes, tá aí na foto, né? Tomate, pimentão, tudo isso está envolvido, tá? Coloquei ali, né? Eu coloquei uma chave aí que são os orgânicos, tá? Então eu falei dos transgênicos, né? Que eles são ali mais resistentes. Os alimentos que não são orgânicos, eles costumam ter uma maior quantidade de pesticidas, né? E esses pesticidas também são tóxicos para o nosso organismo, né? Então, sempre que possível, a gente sabe que o acesso ainda está bem dificultoso, né? Não são todas as pessoas que têm acesso aos orgânicos, tá? Mas eu falo, se você não tiver acesso aos orgânicos 100%, pelo menos esses alimentos que são mais sensíveis, né? Que são mais ricos em pesticidas, como o tomate, o pimentão, né? Morango, são mais sensíveis, né, tenta ver se consegue comprar os orgânicos, tá? Mas eu sei que ainda tá difícil o acesso, como eu falei, até essa questão de custo, né? Mas fica o alerta aí, porque realmente a gente não tem como falar de alimentos vegetais, enfim, sem falar dessa questão do impacto dos pesticidas. Pode passar. Então, eu falei um pouquinho das brássicas, né? O que que são as brássicas? São as couves, né? Então, couve-manteiga, couve-flor, brócolis, aqueles que a gente considera como flores, né? Rabanete, repolho roxo, folha de mostarda, eles são ricos em sulforafanos, que estão envolvidas com o combate às células cancerígenas, tá? E também ajuda a metabolizar o estrogênio, que é um hormônio bem importante na saúde feminina. Ele ajuda a estabilizar esse hormônio, tá? E favorece também a desintoxicação. Pode passar. E aí eu falei um pouquinho dos antioxidantes, né? Então, quais são esses alimentos? A gente tem a substância, que são as antocianinas, que estão envolvidas com a ação no não desenvolvimento de células cancerígenas relacionadas a câncer de mama, tá? Então, quais são esses alimentos? Ameixa, amora, cereja, cranberry, morango, mirtilo, romã e uva roxa, tá? São aqueles alimentos bem vibrantes mesmo, né? E ricos em beta-caroteno, tá? Porque o beta-caroteno, ele tem uma ação protetora no nosso DNA, e eles reduzem os radicais livres, que são aquelas substâncias que envelhecem as nossas células, tá? Então, a gente tem aí como ricos, né, em beta-caroteno, abóbora, manga, cenoura, pêssego, mamão, laranja, entre outros. Pode passar? A gente tem estudos, também não tem como não citar, tá? Estudos hoje com a cúrcuma, que é o açafrão da terra. Ele é um parente do gengibre, tá? E hoje ele está sendo muito estudado devido à ação anti-inflamatória e ação antioxidante, tá? Então, muitas pessoas, muitos especialistas hoje usam para um tratamento anti-inflamatório, tá? Eu coloquei a recomendação ali, que é o que a gente tem mais de uma, né, de recomendação, que seria uma colher de chá diariamente, tá? Mas isso, pessoal, tem que ser muito bem estabelecido, tá? Ele não vai fazer efeito sozinho, né? O excesso pode trazer toxicidade também, como qualquer outro fitoquímico, né? Como o boldo, como o gengibre, né? Se eu tiver isso consumido em excesso, pode me trazer toxicidade também, tá? E então a gente tem que ter uma cautela também. Não é indicado para gestantes nem lactantes, porque é considerado um fitoquímico, então um alimento que tem propriedades funcionais, tá? E a gente tem uma melhor absorção da curcumina, que é a substância que está envolvida aí com todos esses estudos, né? Quando a gente consome essa cúrcuma com alimentos ricos em gorduras saudáveis ou ricos em piperina, que é o componente da pimenta, tá? É, a gente tem que ter um cuidado em relação ao consumo, como eu falei, e sempre tentar optar pela raiz, tá? Porque se a gente compra cápsulas, a gente compra extratos, né? A gente não sabe realmente se tem ali a substância curcumina, né? Eu já vi pacotinhos de cúrcuma com fubá.
né? Então, antes de a gente pensa que está consumindo ali o temperinho da cúrcuma, é a fubá, né? Então, o ideal mesmo, hoje a gente já tem bastante acesso nas feiras livres, né? Da raiz mesmo, tá bom? E cuidado só com os excessos. Pode passar? Ômega 3 também não tem como deixar de não citar, tá? Ele é considerado uma gordura saudável e uma gordura proveniente, uma gordura anti-inflamatória também, tá? Onde que a gente encontra mais facilmente esse ômega 3? Na semente de linhaça, que deve ser sempre triturada. Se possível, você pode triturar essa semente em casa, porque se eu tiver uma semente que já foi triturada e que está no mercado ali, essa semente, esse ômega 3, ele pode ser que esteja oxidado. Então, é ideal que você compre as sementinhas e você triture em casa e guarde na refrigeração, tá? Na geladeira. Então, a gente encontra na linhaça, na semente de chia, que muita gente já conhece, né? E os peixes eu coloco como asterisco aí, porque os peixes a gente não tem hoje como saber, né? Se esses peixes realmente tiveram uma alimentação correta, né? Para poder ser produzido o ômega 3. Né? Então a gente tem, né, em geral, no salmão, no arrenque, na sardinha, no atum, mas a gente tem hoje muitos peixes de cativeiro, né? Que são peixes que não são alimentados com as algas ali que produzem. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, eu prefiro indicar a linhaça e a chia, e as nozes também, que são ricas em ômega 3, tá? E aí eu coloquei um exemplo, né? Que 30 gramas de nozes equivale a 2,6 desse ácido graxo, tá? Que é ômega 3. Pode passar? Isso, pessoal. É isso que eu gostaria de passar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Estou à disposição para dúvidas, como acho que a Lu também está. Não sei se a gente tem alguns minutinhos ainda, Lu. E agradeço a participação de todos. Jaque, Oi, obrigada. Acredito que tá ouvindo? estou te ouvindo. Certo, obrigada. Acredito que a reflexão foi muito importante. A gente focou muito na questão da prevenção, onde foi entrado no diagnóstico precoce, prevenção, hábitos saudáveis de vida. E a Jaque aqui entrou na questão alimentar, que é muito importante entender quais são esses fatores alimentares que muita gente se pergunta, poxa, o que que eu posso comer, o que eu não devo? E a alimentação, ela tem uma reflexão diretamente na saúde. É muito importante que, se alguém tiver alguma dúvida, pergunte. Conseguimos fazer o tema aqui em menos de 50 minutos, então podem perguntar. Porque o foco hoje não foi a doença, né? Muitas palestras específicas, o webinar, o foco realmente é a prevenção e diagnóstico precoce. O pessoal está agradecendo aqui o conteúdo enriquecedor, gostaram bastante, e a gente pretende sempre trazer essa inovação, né? A gente, como enfermeira, nutricionista, acrescentar com informações e acredito que vocês vão conseguir disseminar essas informações. Tem os comunicados que a gente sempre tá enviando, então compartilhe sempre e leve a informação e mantenha os exames em dia. Ei, Lu, Alguma isso mesmo. pergunta? Ó, então, só estão agradecendo. Que Obrigado, Jaque, bom. Luciana, muitas Ficamos felizes. informações. Ficamos felizes. Essa webinar ela está sendo gravada, então a parte de TI do marketing vai editar. Iremos encaminhar para vocês, até mesmo para poder disseminar essa informação, certo? E fica a reflexão aqui, que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. E Exato. faça seus exames preventivos. Acabei nem citando aí a frase que eu gosto de falar, mas o objetivo é esse. O objetivo é a gente se alimentar conforme as nossas necessidades, né? E poder ter um tratamento aí eficaz com alimentação também. Obrigada a todos e todas pela presença e podem nos acionar assim que necessário. Obrigada, Exato. obrigada. Acho que tem uma pergunta, Lu. Tem muito boa pergunta. Uma depressão intensa pode desencadear um câncer? Francine, o que acontece que eu sempre falo, pratique a felicidade.
percebemos que pessoas que têm uma tristeza muito profunda, é diagnosticado com câncer, com algum tipo de câncer, essa pessoa tem uma dor na alma. Então, a gente sabe que a parte de saúde, por isso que focamos também na saúde física e mental. A parte mental é importante estar em dia. A gente sabe que tem adversidades no dia a dia, mas essas dores profundas, essa depressão, ela pode sim estar relacionada. Apesar de não ter estudos científicos, a Jaque, que é da parte integrativa, sabe que tem relação, aquela dor profunda da alma. Por isso que algumas mulheres, após o diagnóstico de câncer, relatam que após esse diagnóstico, se tornaram melhores, passaram a ter uma qualidade de vida melhor, passou a praticar a felicidade. Então, é muito importante que você pratique isso, mesmo que algumas adversidades não deixe, mas existe uma relação que a gente percebe em maior intensidade, mas não há um estudo científico sobre isso. Exato, exato. É aquilo que eu falei, né, mesmo na integrativa, né? Enquanto a gente não tiver tudo alinhadinho, a gente pode aumentar as possibilidades, né? Então, a gente tem vários livros, na verdade, vários autores falando, né, sobre tanto o processo de cura mesmo, quanto o processo também de prevenção, ligado aos bons pensamentos, né? Ligado, às vibrações, né? Então, não tem como a gente falar que é um predisposto de surgimento do câncer, né? Mas a gente Exatamente. tem muito estudos, né, também envolvidos aí com tudo isso. Já que tem uma pergunta aqui que eu vou só respondendo aqui. Boa Isso. tarde. Um cisto pode se tornar um câncer? Um cisto, ele deve ser acompanhado. Se foi diagnosticado em algum momento no rastreamento, foi feito um rastreamento e foi dado como um cisto, nesse caso ele vai ser acompanhado para entender se no futuro ele pode se tornar um câncer, mas a priori não se torna um câncer. Ele só vai ser acompanhado até para entender se outras partes do corpo pode ter algum outro cisto, mas não, ele não vai se tornar um câncer se já foi feito o rastreamento e biópsia. Era isso de pergunta. Uma pessoa deixou uma mensagem aqui que eu acho importante. A depressão vai interferir diretamente no autocuidado, por isso cuide-se. E agradecer e fica a reflexão para todos que estão aqui presentes. Isso aí. Tenha uma boa sexta-feira e bom final de semana.